Hello, students! Hoje nós vamos fazer um reforço de um conteúdo muito importante que se chama Modal Verbs, certo? Mas antes disso, nós vamos meditar na seguinte palavra: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Provérbios 3, versículos 5, 6. Então, como vocês podem ver, nós vamos hoje enfatizar os verbos modais must, must not e o should, should not, ok? Vamos lá. Must, must not. Vamos começar com esses. Must is used to express necessity or strong recommendation or deduction. Então, a gente sabe que o must é usado para expressar necessidade ou uma forte recomendação, além de deduction, que é dedução. Então, vamos lá para o exemplo. This must be the right answer. Esta deve ser a resposta certa. Então, esse must aqui, ele está com o sentido de dedução. You must study hard. Você deve estudar bastante, estudar pesado. Então, aqui, na verdade, é uma forte recomendação, né? Tem esse sentido. É muito importante a gente, com relação a esse conteúdo de verbos modais, saber qual é o sentido que cada verbo modal expressa. Must not é igual a must not, né? É a forma abreviada. A gente sabe que a língua inglesa, ela sempre preza por usar a forma abreviada, né, dos verbos. Can be used to prohibit actions. Então, aqui também a gente tem que o must not, que é o não deve, né, é usado para proibir ações. Exemplo, you must not kick the ball when you play basketball. Então, você não deve chutar a bola quando você joga basquete. Então, essa frase está na negativa e ela está expressando um sentido de proibição. E quem está expressando esse sentido de proibição é o modal verb must not ou must not. Nesse caso aqui está na forma contraída ou abreviada, né? He must do his homework. Ele deve fazer a sua atividade de casa. Então, isso aqui está expressando o sentido de necessidade, né? Já indo mais para uma obrigação, né? Caso contrário, pode ter consequências. She must wear a helmet. Ela deve usar um capacete. Então, isso é uma obrigação, né? A gente sabe aqui que tem um police officer, que nesse caso ele é a figura que representa a lei, né? Os modal verbs, nesse caso, o must tem esse sentido de que você é obrigado a fazer uma coisa, caso contrário, você pode ter uma consequência. He must not sleep in class. Ele não deve dormir na sala de aula, na sala, né? Então, a gente tem aí que isso expressa uma proibição. You must stop here. Você deve parar aqui. Então, isso é uma forte recomendação, isso é uma obrigação. Caso contrário, terá consequências. You must not cross the street now. Você não deve atravessar a rua agora. He must not kick the ball. Ele não deve chutar a bola. You must not touch the ball with your hands. Você não deve tocar a bola com suas mãos. Né? Isso é uma regra. É, nesse caso, uma proibição. Driving test. Olha, vamos observar aí a imagem, tá? Ele quer que você pense qual é o modal verb aqui em questão? Must or must not? Nesse caso aqui, a gente vê um carro já em alta velocidade que está meio torto na pista. Então, qual deve ser o modal verb aí por trás disso? Must ou must not? Must not, né? Aqui agora a gente vê uma placa, né? Que está indicando que a gente não deve virar à direita, que você não deve virar à direita. Então, isso é uma proibição. Então, qual modal verb a gente vai usar? Must not. Correct.
Olha o próximo. Aqui tá dizendo que você deve virar à esquerda, então é uma obrigação, né? You must. Correct. Proibição novamente. You must not turn left. Você não deve virar à esquerda. Correct. You must stop here. Você deve parar aqui. Correct. E agora, novamente, uma proibição, né? Lembra quando a Pro mostrou isso em sala de aula, algumas imagens, né? Para que vocês observassem esse sentido, essa ideia de proibição, que ela vem acompanhada com o verbo modal must, né? O must not nesse caso. You must not park here. Você não deve estacionar aqui. Correct. You must turn right. Você deve virar à direita. Olha o próximo exemplo aqui. You enter. Você entrar. Então, aqui pela imagem, a gente vê ó, que você não deve entrar. You must not enter. Correct. Você seguir em frente. Então, você deve seguir em frente, né? Correct. É uma obrigação. Olha só. Must ou must not. Você não deve parar aqui. You must not stop here. Correct. Agora a gente vai para o should. Should significa deve ou deveria. Lembra que a Pro falou que esse modal verb serve para indicar conselho, tá? Conselho, recomendação. Então vamos aqui para a definição. Ó. Should is a modal verb used to make recommendations or give advice. Então should é um verbo modal usado para fazer recomendações ou dar conselhos. Né? Examples. When you go to Berlin, you should visit the palaces in Potsdam. Então, quando você for a Berlim, você deve ou você deveria visitar os palácios em Potsdam. Então, isso é uma recomendação. You should focus more on your family and less on work. Então, você deve focar mais em sua família e menos no trabalho. Então, isso aqui é um advice, que é um conselho. Should not ou should not, né? You should not watch a lot of TV. This is a recommendation, um advice, né? Você não deveria assistir muito a TV. Então, isso é uma recomendação, é um conselho. She should not buy that old car. Então, ela não deveria comprar aquele carro velho. Isso é uma recomendação e também é um conselho, tá? Olha o exemplo aqui. Eu gosto muito de utilizar imagens para que vocês possam entender melhor os sentidos. He should stop eating too much. He's getting fat. Ele deveria parar de comer muito. Ele está ficando gordo. Então, com base, né, nessa imagem, a gente pode elaborar uma frase dando um conselho para o rapaz. O mesmo exemplo, só que na negativa. He should not eating too much. He's getting fat. Ele não deveria comer muito. Ele está ficando gordo. Agora a gente vai estabelecer uma comparação entre must and should. Vamos lá. We use must to talk about obligation and prohibition. Obrigação e proibição, né? Must, obrigação. I must do my homework. Eu devo fazer minha atividade de casa. Isso é uma obrigação. You must not, prohibition, com sentido de proibição. You must not walk on the grass in the park. It's forbidden. Você não deve caminhar na grama no parque, porque é proibido. We use should to give advice. Usamos o should, que significa deve ou deveria, para dar conselhos. Should. You should eat healthy food. It's good for you. Você deveria comer comida saudável. É bom para você. Should not. You should not stay up too late. It's bad for you. Você não deveria ficar até tarde. É ruim para você. Então, isso é um conselho. Certo? Bye bye, students. See you.